Fala pessoalzinho, tudo bem com vocês? Mário Medson na área novamente. Tava com saudadezinha de papai, Bem, pessoal, voltando aqui, já tirei altas teias de aranha hipnóticas, né? Mas venho tratar com vocês de um tema especialíssimo. A partir de hoje inauguro uma série que investigará lavagem cerebral em novas comunidades religiosas. Eles, os parapsicólogos, podem ajudar na luta contra a superstição e o ocultismo, contra a preocupação com o maravilhoso que pode desfigurar o verdadeiro sentimento religioso, e contra os danos causados à reputação dos verdadeiros milagres por suas imitações ridículas ou ilusórias. Padre Reginald Omes, dominicano, no livro Psychical Phenomena. Os homens sempre precisaram e precisarão de sérios estudos críticos sobre esses assuntos, eliminando ou, de qualquer forma, reduzindo o papel desempenhado pela paixão pelo extraordinário na composição religiosa de pessoas dominadas pela sensibilidade, imaginação e curiosidade mórbida. De antemão eu digo duas coisas importantíssimas. Primeiro, eu não tenho a capacidade, nem o interesse, nem a intenção, nem a condição de avaliar o quão profundo foi a conversão de uma pessoa. O quanto ela está convertida de verdade, se ela está levando uma vida correta ou não, o problema dela, isso nunca vai ser tema de nossos vídeos. Jamais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, por lavagem cerebral, não se entenda necessariamente uma organização religiosa, católica ou não, destinada a manipular mentes, a modificar comportamentos, né? A angariar pessoas através de técnicas espúrias. Na realidade, a lavagem cerebral mais pura e simples que a gente pode encontrar, ela pode ocorrer, e na verdade ela ocorre, em qualquer ambiente que seja muito cheio de pessoas. Qualquer pessoa, em meio a tantas outras pessoas, já entra em transe espontâneo. Isso vale para mim em qualquer ocasião, situação, e vale para qualquer pessoa que não tenha doenças mentais. Agora, fora o transe, passando a parte do transe para perda de controle de fato, porque transe não é necessariamente perda de controle, é mais comum ainda que isso aconteça em ambientes onde os sentidos, onde o sistema nervoso seja mais estimulado, seja mais agredido. Então, em algum ponto de bombardeio de estímulos ou ausência de estímulos, através da aplicação de um monoideísmo, que eu já tratei com vocês em algum outro vídeo, que nada mais é do que a pessoa estar com um pensamento na cabeça, ele, e só ele, como diria o nosso amigo Monsenhor, esqueci o nome dele, ele, não é? Basta que você fique com um pensamento na cabeça. E a pouco seus sentidos começam a sumir. Você sente seu corpo de uma forma diferenciada e já tem a possibilidade de acessar memórias reprimidas de uma maneira que pode até ser terapêutica. Por isso muita gente sai curada da igreja. E de outras formas sai piores ainda. Não é? Então esse primeiro vídeo será breve. Eu peguei a minha câmera com a bateria assim, zoadinha. Mas vamos tratar do primeiro aspecto. Relembrando que eu deixei claro de que não estou falando de uma organização religiosa e nem de uma pessoa em específico. A lavagem cerebral ela pode acontecer e acontece em qualquer ambiente que de repente, por exemplo, o pregador ou a pessoa, o dirigente que está lá na frente, seja muito carismática, falante, persuasiva. As pessoas entram em transe por si mesmas e mudam de comportamento, transformam ali o seu temperamento com base em um evento que elas nem souberam o que aconteceu. Mas sabem, porém, que aconteceu através do quê? Do poder de Deus. E é por isso que elas não questionam, e é por isso que elas assistem os meus vídeos e ficam, ó, filha da puta, tem que morrer, isso não se faz, você tá agredindo o nosso movimento.
Não é nada disso. Você quer achar que foi o poder de Deus que fez aquilo tudo? Tranquilo, não vou discutir com você nunca. Agora, o meu ponto é o seguinte. Pensa em um ambiente religioso que é muito semelhante a outro ambiente religioso que, em tese, é adversário, o oposto, outra religião, outra doutrina, mas que nesses dois ambientes os efeitos que temos são exatamente os mesmos. Não se superam em intensidade, não se superam em limites da natureza, isso é mais importante, e a causa deduzível desses fenômenos está presente em todos os ambientes ao mesmo tempo. Eu não tenho obrigação de investigar? O que eu não tenho obrigação é de falar que foi Deus. Porque o que acontece na igreja protestante, que vocês acham maravilhoso, e acontece na renovação, ou em qualquer outro ambiente católico, não sei renovação. É porque lá já é um ambiente clássico para isso, né? Mas qualquer coisa que aconteça, eu posso reproduzir aqui na minha casa, ou no meu consultório, na Avenida Paulista, como de fato eu faço e faço várias vezes, basta que as pessoas peçam, eu não tenho obrigação de achar que isto é sobrenatural, que isso foi Deus, que Deus mandou uma graça especialíssima para mim. Já começa por aqui. Quando você chega num encontro, geralmente jovem, né? Tem cantoria, horas e horas de cantoria, né? Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde. Ou então aquela, né? Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. E vem a estrofe, né? Vento do Espírito, sopra neste lugar, refaz a minha vida, vem me renovar. Quando termina essa montoeira de música, a pessoa está eufórica, elétrica. E, pela letra da música e pelo lugar que ela está, olhando para o crucifixo, olhando para o sacrário, quando não para o Santíssimo na frente dela, ela acredita que essa disposição física que apareceu nela, né? Perdão, foi Deus. Não poderia acontecer em outro lugar, foi só aqui. Gente, será que ele nunca foi numa festa de criança? Se brincar ali com a dança da bexiga, a dança da cadeira, né? Sentar na bexiga, você fica na mesma circunstância. Fica feliz querendo amar todo mundo, aquela pessoa que você não gostava, tá ali na festa, você já olha e fala, que se dane, eu vou abraçar, eu tô feliz pra caramba, né? Só que na igreja ela coloca Deus no lugar. Que fique claro, o transe hipnótico acontece na festa também, na festinha de criança, não tem problema. Mas a forma como é conduzido o transe na religião faz acontecer essas coisas comuns e suspeitar-se que foi Deus. Baseado nessa pequena explicação que eu dei para vocês, que não deve ser novidade, eu já disse isso de uma forma ou de outra por aqui, mas eu cito um parágrafo do livro Milagres, a Ciência Confirma a Fé, do Padre Quevedo, que trata da dificuldade ou não dificuldade dos cientistas em estudar tais fenômenos. Bota na telinha aí, Pikachu. Evidentemente, essa condição, a possibilidade do milagre, não atrapalha a investigação de nenhum psiquiatra, psicoterapeuta ou cientista em geral. Todo cientista que, a partir dos fatos, sabe o que é milagre, sabe também que o milagre só se pode esperar muito excepcionalmente e em circunstâncias de oração, etc., bem determinadas. Tão excepcionalmente que, fora dessas circunstâncias bem determinadas, nenhum cientista do mundo no seu trabalho profissional teve oportunidade de presenciar. Bem diferente do absurdo desequilibrado e desequilibrante imaginado por espíritas, umbandistas, esotéricos, ocultistas, satanistas, pentecostalistas, carismáticos e pelos racionalistas e modernistas nos seus ataques. Bem, nessa série eu serei obrigado e terei o prazer de tratar com vocês de fisiologia, de condicionamento de Pavlov, desenvolvido em laboratórios com cães, de psicologia das massas, Gustave Le Bon e tantos outros especialistas. Mas neste momento eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa em específico. Para a quantidade de pessoas emocionalmente e
quimicamente, neurologicamente doentes que existem no mundo. Esqueçam religião por um segundo, porque vai ficar mais fácil de entender assim. Uma pessoa dessas sofre horrores na vida, não é compreendida pela família, normalmente não tem amigos, normalmente ela não sabe o que ela tem, porque o acesso a esses profissionais, o psicólogo, o psiquiatra, às vezes se faz caro, às vezes não se faz tão bom, ou muito confuso, não é? Os remédios são caros, e etc. E, se uma pessoa dessa for perguntar para o tio religioso o que ele tem, você já sabe a resposta. Dificilmente vai ser doença, né? Especialmente se o tio for desses segmentos emocionalistas, né? Mas beleza. Esse tipo de gente, quase que sem variar, vão parar nas igrejas. Igrejas. Assim como as pessoas que passam por transtornos financeiros. Vamos direto ao ponto. Uma pessoa que esteja desesperada por falta de dinheiro, por falta de saúde, e que vai à igreja, ela quer soluções para já, para agora. E a tendência do nosso tempo moderno é não ajoelhar na igreja e ficar rezando. Esta posição, ajoelhada em silêncio, é ridículo na visão das pessoas. É inaceitável, ainda mais para quem está desesperado. O que eles querem é ver Deus contra o diabo. É exorcismo, é gritaria, é libertação hoje mesmo. É bem sabido que o maravilhoso, verdadeiro ou falso, tem uma grande atração por pessoas neuróticas e desequilibradas. É muito fácil ver quanto mal é feito por conferencistas e editores de periódicos que estão sempre à espreita de manifestações estranhas, milagres absurdos, aparições grotescas, estigmas duvidosos, etc. Ocorrências essas que a igreja nunca endossou, e será muito cuidadosa em não endossar. Uma vez que, como o cardeal Ottaviani disse, é a inimiga dos falsos milagres. E uma coisa que a hipnose oferece com muita tranquilidade, com muita facilidade, é um bem-estar imediato. Se ela for conduzida por alguém que sabe fazer, esse bem-estar não é qualquer coisa, não é só uma ilusão. É um bem-estar generalizado, que os médicos aplaudem. Mas o da religião nem sempre é exatamente isso. Então o que acontece? A maioria dessas pessoas, ou quase todas elas, querem um tipo de culto que exploda em músicas, né? Em felicidades, em exorcismos e tal. E esse tipo de ambiente transforma-se num aglomerado de pessoas doentes. E eu não estou fazendo distinção nenhuma, eu trabalho com pessoas doentes. Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. Não é lá aquelas coisas, mas eu tenho. E pra mim não é tabu nenhum. Porque chega pra mim e fala, oi, eu sou esquizofrênico. Eu digo, prazer, Mário Metsu. Conte comigo pro que você precisar. Hipnose não, porque não dá pra tratar esquizofrenia com hipnose, não ajuda nada. Mas beleza. Ocorre que essas pessoas criam raízes na comunidade e levam aquelas doenças, aqueles sintomas que elas não compreendem bem, que não foram tratados, para plantar nesses ambientes. Que florescem e se transformam de verdade em grandes florestas de fato, né? Em selvas. E então essas pessoas conseguem cargos em pastorais, alguns se transformam em pregadores. E aqui alcançamos o ponto alto de nosso vídeo de hoje. A qualidade mental dos pregadores. Louvai o Senhor. Algumas dessas pessoas se transformam em intercessoras, outras se transformam em líderes de pastoral, e tantos outros se transformam em chefes de novas comunidades como pregadores. O que acontece? É muito comum você ver nessas pessoas uma instabilidade de humor muito grande. Elas não sabem levar críticas, elas têm visões, estímulos e uma série de coisas o tempo todinho. Num dia, elas estão euforicamente explosivas, são inteligentíssimas, com uma memória prodigiosa. Guardinha passando aqui na rua. Uma memória prodigiosa, uma boa vontade de participar das coisas, enfim, sabe responder prontamente às coisas que acontecem. Passa 2 dias, a pessoa cai em depressão profunda, isso é o caso de muitos padres famosos, e não pode nem sair de casa. E depois volta estourando, as pessoas não entendem o que é isso. Mas na realidade, eu já comentei com vocês, o doente sempre vai preferir, o doente, o desesperado, sempre vai preferir um lugar que é mais histriônico.
é mais balançado. E aqui eu posso estar tratando simplesmente de um portador de transtorno bipolar em seu período de mania, né, de euforia, que às vezes se intensifica tanto que se transforma em surto psicótico, e aí sim ele vai falar com Jesus diretamente, ele vai levantar a mão e vai tocar nas mãos de Jesus e vai acreditar piamente naquilo que aconteceu. E como ele sabe se impor, ele já tem o respeito e a admiração daquelas pessoas, todo mundo acredita no que ele diz. Ou se pelo menos tem alguém que não confia, que não acredita, não vai dizer assim pra ele, pô, isso aí não é bem assim. Porque ainda pensa, este aqui é um servo de Deus. Se Deus fez assim, foi Deus que fez, eu não vou dizer nada. E às vezes não é Deus, meus amigos, é doença. A igreja, querendo ou não, respeitosamente, é um celeiro de pessoas doentes. E graças a Deus que ela é. O que não pode é colocar essas pessoas como líderes, como referências dentro da igreja para outras, para que elas façam o que elas quiserem, o que der na telha. Porque se transforma num hospício. E muitos lugares de verdade na igreja hoje são um hospício. Pô, Mário, você falou um monte aí até agora, você não vai fundamentar pra nós? Isso que você falou, quem garante que você não tirou da sua cabeça? Cito um grande psicólogo e psiquiatra chamado Maurice Verdun, católico e amigo do meu querido, amado e idolatrado Jean Lermite. Bota na tela aí, Pikachu. Uns, sempre em movimento, empreendem 1000 coisas de uma só vez e não podem ficar parados. Tem palavra rápida, facilmente salteada e gaguejante, em força do precipitar-se atrás das ideias que saem como um tufão do seu cérebro em ebulição. Ó, quem vê isso aqui acontecer já pode dizer que é o Espírito Santo que está fazendo. De uma imaginação transbordante, a sua conversação é animada, espirituosa e muito livre. Nas reuniões, respondem subitamente unindo o gesto à palavra. Falamos de eloquência, né? Falamos de boa retórica. Hábeis no colher as impressões de um auditório, ao perceber um erro quando ainda em voo, desfrutam-no habilmente, revertendo todo o ridículo sobre o adversário. Impetuosos na ação, acolhedores, alegres, cheios de brio e de ímpeto, entusiastas, impacientes por acabar, cheios de promessas, mas tão prontos para bater em retirada como para prosseguir, ébrios de movimento, com uma desenvoltura e uma vontade incontida de viver. Incapazes de repousar, de dormir, de parar, ou pelo menos moderar-se, caminham sempre apressados rumo aos objetivos sempre mais vastos, felizes, por poderem agir por agir, viver por viver. Até o dia em que, prematuramente consumidos, são freados por uma doença, a qual se resignam com grande dificuldade. E ele continua. O segundo traço característico dessa categoria de inválidos do psiquismo é a sua expansividade e extrema sociabilidade, que facilmente se transforma em necessidade orgânica. E eu diria aqui, em necessidade de criar uma nova comunidade, de estabelecer regras tiradas da cabeça dele, paralelas e até contraditórias às regras do catolicismo, com costumes estranhos, gestos estranhos. Qualquer seja o sentido, positivo ou negativo, e qualquer seja o grau, alto ou baixo, das variações do seu dinamismo orgânico e mental, excitados ou deprimidos, exprimem tudo quanto têm no coração. Alegres ou tristes, precisam de companhia, de ser circundados por pessoas as quais possam participar prazeres e penas, esperanças e desilusões, projetos, preocupações, confusões, tédios. Então eles acabam por criar um grupo, não necessariamente uma nova comunidade, uma casa afastada, mas às vezes uma pastoral, que seja dentro da igreja, que vai reunir ali muitas pessoas muito parecidas com eles, com transtornos ou psicopatologias parecidos, com desesperados por N situações, quanto por pessoas normais que acabaram estando ali por estarem, né? E ele conclui este capítulo de maneira contundente. Em toda parte onde aparecem esses excitados deprimidos, de sociabilidade doentia, a vida coletiva em todos os seus setores está em perigo de desequilíbrio. Uns trazem consigo a agitação, o imprevisto, a desordem, o exagero e a desilusão depois das melhores esperanças. Outros cansam e desmoralizam quem os circunda, com a inércia e os lamentos. Podem constituir perigo grave quando são assaltados pela obsessão do suicídio. Mas toda a periculosidade de tais desequilíbrios do dinamismo
é sempre tremendamente agravada se a ela se junta a violência impulsiva e obstinada da constituição atlético-viscoide, ou a megalomania da constituição paranoica. A respeito dessa megalomania, que seria, a grosso modo, mania de grandeza, da constituição paranoica, eu poderia me referir, só para facilitar a interpretação, né, do nosso querido Maurice Verdun, que essas pessoas que se tornam líderes, muitas vezes querem ser mais do que eles já são. Tanto que é muito comum chegar um bispo, um padre e falar: olha, você não pode fazer isso. Com a maior das educações, por favor, não coloque, né, este banco aqui, coloque ali. Você vê essa pessoa enfurecer-se. E ela diz para outras pessoas. Às vezes até de modo aberto, porque eu já vi isso acontecer. Imagina, se Deus me elegeu para estar aqui, quem este padre pensa que ele é só por ser padre? Ele acredita que por suas visões, né, pelo status que ele conseguiu alcançar ali dentro, ele é inatacável, inatingível. Para encerrar essa primeira reflexão de nossa sugestão católica, eu preparei aqui uma pequena lista que eu vou mostrar para vocês a respeito de alguns relatos ou situações que eu pude presenciar e que vem muito a calhar para o nosso vídeo. Uma amiga minha foi frequentar um ambiente pentecostalista católico e ela tem, ou tinha, a mania de assistir a missa com o pescoço meio virado assim de lado. Então ela estava sentada no banco, tranquilinha, assistindo a missa, as pregações com a cabeça virada. E não é que o pregador lá em cima falou pra ela que pelo fato da cabeça dela estar virada daquela forma, ela tinha uma coisa ruim que ele tinha que expulsar? Então ele correu lá, fez imposição de mãos, rezou em línguas, né? Fez escarcéu e mandou ela voltar outro dia. Não saiu agora, mas vai sair. Eu tenho esse poder, eu tenho essa força. Na verdade, depois ela me contou, ela não voltou lá não. E o pescoço voltou pro lugar. Mas ela não voltou. Pai de uma pessoa que eu conheço e que está assistindo esse vídeo e me permitiu que eu contasse. Pastor protestante de uma igreja que eu não vou dizer o nome, queridíssimo na igreja, fazia pregações arrebatadoras. E em casa ele mantinha as duas filhas e a esposa praticamente em cativeiro. Ele não colocava comida em casa. Ele ganhava muito dinheiro, ele tinha um carro excelente, mas só usava do carro com a família para levá-los na igreja de vez em quando. E o dinheiro dele não servia para colocar comida em casa. Inclusive, uma filha dele um dia comentou que estava com vontade de comer determinada comida. Ele foi na rua, comprou, entrou no quarto, sentou do lado dela, comprou um e comeu na frente dela. Fez questão de fazer isso. Não estou dizendo que protestante é isso, que pastor é isso. Entendo que uma pessoa que faz isso não pode ser por pura maldade. Isso tende, na minha opinião, tem de ser doença mental. E essa pessoa é a queridóvska da igreja, é a pregadora, é a brilhante, é a espetacular. E que vai apresentar, com o passar do tempo, mais e mais sintomas psiquiátricos. O pai de um outro amigo meu, ia dizer aluno, um dia ele viu uma luz. Ele viu uma luz, era Jesus, ele conversou. Jesus mandou ele fundar uma igreja. Ele largou a casa dele, mano, ele foi embora. Fundou uma igreja. Desapareceu, ele nunca mais falou com a família, pela luz que ele viu. Uma outra amiga minha veio procurar se inscrever no curso de hipnose de sugestão, que aconteceu em novembro do ano passado. Comentou que conseguiu esclarecimentos muito bons no nosso canal. Por quê? Ela estava inserida em uma nova comunidade, que eu não vou dizer o nome, fundada por um cara que não era padre, mas ele instituiu regras na casa onde eles moravam. Eles viviam aglutinados lá. Uma das regras, por exemplo, era a confissão, que não era mais para ser feita com sacerdote na igreja. Era para ser feita entre os irmãos da comunidade. E claro, cheios de carisma, né? Bateu e triscou ali, já vai orar em língua, já repousa no espírito, e etc, etc. Assim como tem um outro pregador, meio famoso, que esteve em uma viagem na África e levou um bispo daqui do Brasil com ele. Lá ele disse que conheceu um feiticeiro que ameaçou
a sua vida, falou, eu tenho todo o poder de te matar através de minhas macumbas, mas eu sou um servo do Senhor, eu duvido que você consiga fazer isso. Então prove dessa comida que eu preparei, eu amaldiçoei. Então daqui que eu vou comer, eu como mesmo. Isso ele conta nas pregações até hoje, pessoal. Até hoje. Muita gente que está vendo esse vídeo aqui deve conhecer essa pessoa. Ele diz que comeu o bolo e morreu. Morreu de fato. E que Deus o ressuscitou. Nessa missão. Na África. Sabe esse bispo que estava com ele? De volta aqui no Brasil, anda por aí desmentindo. Ele fala, não, o cara disse que fez isso, é mentira. É loucura da cabeça dele. Mas esse cara é tão amado, é tão estimado, é tão idolatrado pelas pessoas, que a mentira passa batido. Quando você se torna o pop, o famosinho, quando você mostra que você tem segurança demais pra dar e vender, as pessoas não têm mais coragem de apontar o dedo na sua cara e dizer que você está errado. E esse é o caso dele. Metade daquelas pessoas que o ouvem, até hoje, sabem que ele está mentindo, mas não dizem nada. O que importa é o carisma de hoje. Um forte abraço, salve Maria e até a próxima.